Olá, boa noite, boa noite. Como vão vocês? A pontualidade britânica, suíça. Estamos aqui mais uma vez, aqui na minha live domingueira, né, de 18 horas. É com muita alegria que eu os recebo nessa sala virtual, onde eu não os vejo, mas vocês estão me vendo. Boa noite, André. Boa noite, Celinha. Maria Helenice, Eliana, que bom que você está ótima. Boa recuperação. Sátia, Mate, que bom, Mate. Que maravilha, o pessoal todo chegando aos pouquinhos, né? Isso é muito bom, significa que essa live está sendo nosso ponto de encontro, né? Nesse bate-canal. Estamos aqui, Fabiana, Iracema Bacelar, que maravilha, Maria Noblar. Olá, Maria, como vai você? Como vai, Murilo? Beijos em Aracaju. Estive em Aracaju, mas já voltei. E eu estou vendo as pessoas chegando, então significa que os temas estão sendo interessantes. Eu vou desenvolver novos temas a partir do próximo domingo, né? Ainda são lives clínicas. Maria Antônia Pérez, bem-vinda de volta, Loiva. Como vai, querida? Olá, Maria Noblar. Então é um prazer tê-los aqui, porque realmente eu me sinto muito feliz de tê-los aqui, me dando energia. Tânia Porto, muito bom, Tânia, que bom. Rosarinho, Thaís Almeida, né, todo mundo chegando aqui e abrilhantando vocês, é a presença de vocês que me dá ânimo de continuar nesse trabalho. Né, Maria Antônia, você tem acompanhado as lives há muito tempo já. Comecei no dia 16 de abril com uma live da Liga de Saúde Mental, capitaneada pelo André Figueiredo. E agora fiquei nessa carreira solo e vai ter agora umas lives de convite. Vou convidar pessoas para fazer umas entrevistas, certo? Muitas ideias aí, né? Na realidade, a gente tem que usar a pandemia como uma usina de ideias, para que a gente realmente preencha esse tempo, que é um tempo de crescimento, mas também um tempo de reflexão. Um tempo de reflexão e, por que não dizer, de criatividade, né? De usar o que Lacan diz que é o quarto nó, aquele nó que enoda os 3 registros, os registros da angústia. Né? Então, estamos aqui usando a criatividade para trazer coisas da psicanálise, elementos da psicanálise, eu posso dizer um aperitivo psicanalítico. Posso dizer que essa live é um verdadeiro aperitivo psicanalítico. Porque não é uma live teórica, é uma live clínica, é uma live de conversa, de bate-papo, aqui na minha sala, onde Freud está sempre aqui presente nesse quadro. E hoje continua a live de domingo passado, a pedido de vocês, que são os pensamentos obsessivos na quarentena, né, as ideias obsessivas, as preocupações. E o que é a estrutura obsessiva, né, o que é exatamente o que a psicanálise diz disso. E como é que eu posso discutir com vocês esses pontos para que cada um possa fazer uma interlocução com suas próprias questões, com sua própria história, com sua própria vida e possa identificar, inclusive, ferramentas, né, em si mesmo para lidar com isso da melhor maneira possível. Porque o que interessa não é exatamente o que está acontecendo enquanto sintoma, é o se dar conta de. E para quem precisa até pedir uma ajuda, uma escuta específica. Nada mais do que justo, né, que a gente possa realmente se cuidar cada vez mais neste momento que nos tirou do nosso eixo principal, né, nos colocou numa outra dimensão, uma dimensão de usar outras ferramentas, ferramentas de outra ordem, que talvez a gente nem soubesse que existiam. Então, nada é totalmente perdido, tudo é vantajoso se a gente olha o lado positivo das coisas, se a gente vê que nada é totalmente ruim. Né? Tudo tem uma dialética. A psicanálise me ensinou. Se eu já era uma pessoa que dialetizava tudo na minha vida, eu sempre fui extremamente dialética, eu sempre gostei de ver o outro lado das coisas. Com a psicanálise eu me senti em casa. Esse saber, eu me identifiquei com ele exatamente porque... Olá, Fabiana, tudo bem com você? Esse saber me fez eu ficar cada vez mais vendo o outro lado, o reverso da medalha. Então, como nada tem um lado só, tudo tem 2 faces, né, que nem uma moeda que tem cara e coroa. Então a gente vê que até aquilo que pode ser para nós um ponto de angústia, um ponto de tristeza, de estar longe dos familiares, dos amigos, tem um outro lado.
né? Então, o outro lado é um lado também de valorização dos afetos, é até de cuidar mais da gente também, ter um tempo mais para a gente. Graça, como vai? Um prazer revê-la aqui, Graça Folkers. Tudo bem? Vou dar assinar aqui para você. Então, continuando a questão obsessiva, eu falei vários pontos na semana passada, mas eu acho que não falei tudo, porque realmente é difícil falar de uma estrutura clínica numa live de 50 minutos. Eu estou vendo que alguns entraram, entrou o Antônio Almeida, entrou o Vicente, Ivete de Castro. Olá, Vicente, como vai? Nívia Torres, Silvinha. Muito bom, é bom ver vocês aqui, é muito bom ver vocês prestigiando, porque a presença de vocês, a interlocução de vocês que me faz ter vontade de continuar. Porque se eu não tivesse quem me escutasse, eu não ia fazer nada. Eu preciso daquele que me escuta. Como diz Lacan, eu sou aquele que me escuta. Eu não sou sozinha, eu sou quando eu sou ouvida. Oi, querida. Está dizendo aqui, oi, Mônica, é Cláudia Viana, Raciba. Estou vendo você também. Que beleza, que bom ver vocês aqui. Bom, então, como tudo é dialético, então até os pensamentos obsessivos, eles têm sentido nessa quarentena. E que bom que a gente tem algumas defesas obsessivas, alguma coisa assim, que fazem a gente se organizar e ter uma sensação de controle de uma situação que por si só é fora de controle, tá? Então, Roseli Trigo, boa noite Simone. Olhem só. Aquilo que a gente não dá conta, é impossível a gente não fazer sintoma. Tá? O humano, né, ele tem essa possibilidade, e Lacan tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: o sintoma é aquilo que o sujeito tem de mais real. Onde nós somos mais verdadeiros, sem tirar nem pôr, é nos nossos sintomas. Estou vendo que chegaram Clara, Fátima Rubim, prazer revê-las. Então, se o sintoma é aquilo que a gente tem de mais real, os temas que eu trouxe, né, desde que comecei a falar de lives clínicas, depressão, síndrome do pânico e agora as questões obsessivas, as preocupações, exatamente a gente vai fazer uma identificação com alguns pontos do que eu estou falando. Claro, todos nós fazemos, é impossível falar dessas questões e a gente não se achar parecido em algum ponto. O importante não é isso, o importante é que a gente, dentro dessa identificação, que a gente possa encontrar algum fio condutor em relação à nossa história e que a gente possa fazer uma espécie de uma autoanálise, uma percepção de si próprio meio superficial, é óbvio, mas não deixa de ser válida neste momento em que a gente precisa refletir sobre nós mesmos. Bem-vindos também o Francisco, a Arlinda. Estou vendo que as pessoas estão chegando, fico feliz. Este ano, como eu disse que eu estou celebrando minhas 4 décadas de clínica de uma forma inusitada, com uma identidade digital, eu não tenho como falar do que eu gostaria de falar de outra forma e encontrar com vocês pessoalmente, senão através dessas novas tecnologias. E que bom que existe isso, né? Que é uma ferramenta fantástica. Então, voltando ao tema, já não vou agora assinar mais para todos, porque se sintam recebidos, acolhidos e recepcionados, tá? Bem-vindos todos aqui. A questão obsessiva, a questão da preocupação, a questão das ideias que remoem, que vão e voltam e que não nos deixam a gente em paz e que nos importunam, a ideia de que algo de catastrófico vai acontecer, de algo terrível vai acontecer, algo que tenebroso vai acontecer, isso que preocupa e é um sintoma muito recorrente agora no confinamento, no isolamento social, na quarentena, na própria pandemia, quando estamos sozinhos conosco, porque estamos com mais tempo de ficarmos sós com a gente, mesmo aqueles que estão com a família, há um momento de introspecção maior, mais do que o normal, mais do que o dia a dia. Ana Márcia, bem-vinda. Então, neste momento que é tão difícil o que estamos vivendo e não podemos contabilizar se está mais difícil para quem está confinado sozinho ou para quem está confinado com toda a família, não há parâmetro de dizer o que é o mais difícil. O mais difícil é quando a gente se sente dentro de uma situação em que a gente não encontra saídas estratégicas internas para lidar com ela. A dificuldade está aí, nestes impasses. Quando a gente se sente num impasse psíquico, né, em relação a essa questão. E as questões dos
da obsessividade e da necessidade do controle e da necessidade de ter as rédeas de todas as situações, não é? Nos levam. Quando eu falo nós, eu estou falando da primeira pessoa do plural, eu estou colocando assim como do humano, né? Realmente não é uma pessoa específica, não sou eu, não é você, somos todos nós, até porque Freud, de forma muito bacana, alguém está dizendo que está pausando, eu não sei se está pausando, para mim não está, para mim está super perfeito, para alguém pode estar pausando, eu queria um feedback, uma pergunta, está pausando para todos? Porque para mim não, para mim está fluindo maravilhosamente bem, deve ser a minha internet está ok, então vocês me dão esse feedback se está pausando, se uma pessoa falou que estava pausando, para mim não, para mim está super bem. Então, me disseram já que não está, que está ok, que está maravilhoso. Então, tá perfeito. Então, eu fico feliz porque minha internet está na máxima velocidade. Eu ajustei tudo para que não acontecesse isso. Às vezes é a internet do receptor, de quem está assistindo. Bom, de qualquer forma, a live está gravada no meu IGTV, eu estou sabendo fazer isso, e vocês vão ter acesso a ela, e quem viu com dificuldade pode revê-la com mais tranquilidade a posteriori. Então, se nós estamos num momento de introspecção, é um momento em que a gente se pergunta muitas coisas. Inclusive, é um momento de fazer uma certa avaliação da própria vida. Tem sido isso? Nunca pensamos tanto, não é? Nunca pensamos tanto. Então, na realidade, o que a gente precisa é se dar conta de que o que é a questão obsessiva. Não adianta saber toda a teoria e não ter um feeling clínico importantíssimo para o analista. O analista ele pode ter um saber teórico fantástico, mas se ele não tem um feeling clínico que passa por outros circuitos, ele vai ser um teórico da psicanálise. A psicanálise é prática, a psicanálise é escuta, a psicanálise não é apenas teoria. Não adianta ler tudo de Lacan, ler tudo de Freud, se não o feeling clínico ele não é treinado na própria análise e na supervisão e na relação com o paciente. Então, o que eu digo para vocês é que fazer a experiência de falar de uma questão, de uma estrutura psíquica que se chama neurose obsessiva compulsiva, né? Vulgarmente, do ponto de vista da fenomenologia, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que ela pode se apresentar de inúmeras formas. Ela pode se apresentar só com os pensamentos obsessivos, com atos e com rituais obsessivos. Falar disso de forma coloquial, de forma palatável, para que vocês façam interlocução com as suas próprias histórias, não é uma tarefa muito simples. Então eu me arvorei e tive isso é uma aventura. Eu resolvi me arvorar sem medo, né? Resolvi mergulhar nessa proposta, porque lives teóricas de psicanálise tem várias. E eu pretendo fazê-las também. Mas agora eu quero fazer uma interlocução com quem está sofrendo. Eu quero fazer uma interlocução com quem está com uma dor psíquica mais exacerbada por conta do confinamento, por conta da quarentena, e às vezes não está tendo a oportunidade de ter uma escuta, não está tendo a oportunidade de desabafar com alguém, de poder buscar uma ajuda. Então é para essas pessoas, né, e para as pessoas de uma maneira geral, que eu resolvi endereçar como um serviço de utilidade pública, falar da questão obsessiva de uma forma coloquial e tranquila, sem muito linguajar teórico, sem muita, vamos dizer assim, de uma forma modulada. A minha proposta é a modulação da psicanálise. A psicanálise, se ela não for modulada no seu saber, ela é árida, ela é estéril, ela não dá frutos. É preciso modular esse saber para que possa escutar. É preciso modular esse saber para que o interlocutor consiga entender do que é que eu estou falando. E ele consiga fazer os links que ele precisa fazer e acessar a sua própria caixa de ferramentas. Se não for nesse circuito, eu realmente me abstenho a fazer uma transmissão em lacanês. Me abstenho a fazer uma transmissão incompreensível. A minha proposta não é isso. Então, a psicanálise palatável, modulada, a psicanálise em extensão, a psicanálise aplicada, essa é a característica, é o DNA das minhas lives clínicas. E é desta psicanálise que fala da estrutura obsessiva que eu estou cuidando de transmitir para vocês. Por que é que alguém é tomado pela culpa
Por que é que alguém é tomado pela autoacusação o tempo todo? Por que é que alguém se critica pra caramba e nunca se acha bem? Por que é que alguém é tão perfeccionista que vive encontrando defeito até onde existe virtude? Por que é que alguém é tão controlador que não dá conta da sua própria vida? Porque quer tudo absolutamente perfeito. E o absolutamente perfeito não existe. Por que é que alguém não funciona na vida de uma forma fluida, de uma forma leve, de uma forma descontraída e a vida passa a ser um fardo, passa a ser pesada, passa a ser difícil? Por que é que isso acontece? O que é que faz alguém ser assim? O que é que faz alguém se preocupar o tempo inteiro? O que é que faz alguém só ter pensamentos os piores possíveis em relação a si, em relação ao seu futuro, ao seu destino e aos outros? Por que é que o funcionamento psíquico leva alguém a chegar a isso? Por quê? Tem muitas explicações. O mais legal de tudo isso é que não existe uma causa única. Existe uma pluricausalidade fantástica, milhares de possibilidades, de causas, de etiologias, de motivos internos inconscientes para que alguém funcione assim. O que a gente vai encontrar na personalidade, na estrutura psíquica, na estrutura clínica do obsessivo é alguém que se flagela o tempo todo com martelo. Está o tempo todo se flagelando, como os flagelos medievais. Não é? Havia na Idade Média o cilício, que a pessoa usava no cinto, um cinto para poder furar a cintura, para não ter desejo sexual. É como se o obsessivo tivesse um cilício psíquico e ele estivesse o tempo todo se crivando, se machucando, se maltratando, não se permitindo ser o que apenas é. É a dificuldade de ser o que é, de ser o que é mesmo. Eu sou assim. Eu não sou melhor nem pior, é o que eu sou, é a minha essência. O obsessivo, ele não se satisfaz com sua própria essência. Ele quer ser algo que ele não é. Ele vive na dívida simbólica com tudo e todos. Com o mundo, com a vida, com a história. Ele vive se martelando emocionalmente o tempo todo, se flagelando, se maltratando, se espizinhando, se dilacerando. É um dilacerador do psiquismo, um autoflagelo contínuo e radical. Isto é o obsessivo, o culpado, aquele que é, eu uso essa terminologia de uma criação minha, que é uma inadimplência psíquica impagável. Uma inadimplência que não tem como pagar nem com juros. É o devedor eterno. É o devedor eterno. Por que é que alguém é um devedor para sempre? Por que é que alguém não consegue se libertar das próprias algemas que coloca em si próprio, dos próprios grilhões que coloca na própria alma? Por que é que alguém vive uma dor psíquica de tal monta que o impede de ser apenas o que ele realmente é? Nada além nem nada quem, apenas o que ele é. Que dor psíquica terrível é o obsessivo. A neurose obsessiva, gente, eu me compadeço no fundo da minha alma de quem tem uma obsessão grave, quem tem uma neurose obsessiva grave, quem tem uma autopunição grave, quem se maltrata gravemente. Por que é que isso acontece? Acontece, como eu acabei de falar, não existe uma causa única. É preciso escutar a história clínica de cada um, até para entender em que momento da vida isso se instalou. Como é a história dessa pessoa? Temos que saber a biografia, saber o passado, saber a sua constituição psíquica, como ela foi organizada no seio da sua família, como realmente, exatamente a pergunta, como ajudar pessoas assim, Moni? Eu faço isso todos os dias, na escuta, no meu consultório, mas no cotidiano é acolher, temos que acolher. Que dívidas é essa? São dívidas emocionais, são dívidas que não são reais, são dívidas imaginárias, não são dívidas concretas,
não são dívidas, vamos dizer assim, visíveis, palpáveis e objetivas. São fantasias de dívidas simbólicas com o mundo. São constituições psíquicas muito terríveis. E a pergunta é, quando existe cobrança de terceiros, pai, mãe? Sim, o obsessivo, ele se autocobra, não precisa mais que ninguém cobre ele, porque ele já se cobra demais. E às vezes quando ele está numa família onde as pessoas também cobram, onde o funcionamento familiar é de cobrança, é a sopa no mel. Ele se autocobra e ainda é cobrado. Qual é a consequência disso? A consequência disso é uma dívida impagável. E como é que se paga essa dívida? Como é que se pode pagar uma dívida que não tem exatamente uma condição de ter um boleto para pagar essa dívida? Essa dívida é interna, essa dívida é dura, é interna, é dolorida. Essa pessoa se maltrata no seu perfeccionismo, essa pessoa se destrói na sua necessidade de ser o máximo. É como se precisasse ser excepcional. Não há necessidade de sermos excepcionais. A excepcionalidade é uma falácia, porque na realidade cada um é excepcional na sua essência, na sua forma de ser. Nós somos únicos, irrepetíveis e não terceirizáveis. Não há como ter uma outra Mônica Veras, como não tem uma outra Maria Noblar, uma outra Iracema Bacelar no planeta inteiro. Então, se somos únicos, irrepetíveis e singulares, a excepcionalidade não é o objetivo assim, maior para cada um. Eu estava até hoje ouvindo numa reunião uma questão muito sofrida dos grandes cantores do rock, né, dos grandes cantores do rock, muitos que se suicidaram por overdose ou realmente se mataram aos 27 anos. Né? Essa história dos 27 anos, até a Amy Winehouse, a gente é um exemplo desse. Essas pessoas que realmente elas estão buscando uma excepcionalidade, quando isso não chega, elas querem morrer. Né? E elas parece que não existe condição de continuar. Então, se é uma questão estrutural, como se dá a melhora? Felizmente, André, a questão estrutural não é uma questão estrutural imutável, porque a única estrutura imutável é a da linguagem. Essa é a única estrutura que é firme, porque é o código. Você não pode dizer que cadeira pode se chamar de mesa e você não pode chamar elefante de tigre. Então, a alienação ao significante é total. Isso é imutável. Mas no que concerne a estruturação psíquica, ela não é fixa, ela é intercambiável, até porque senão não teria sentido a psicanálise. A psicanálise só tem sentido porque a gente sabe que essa mesma palavra que nos construiu, ela nos desconstrói para construir algo novo. Esta mesma fala que fez a gente ser o que a gente é, esta mesma fala, contando no amor de transferência, muda. E não é que a estrutura mude, a estrutura é a estrutura, ela vai se manter, mas o sofrimento psíquico muda. Então, na realidade, a psicanálise não se propõe a mudar a estrutura. Uma vez deram a Lacan uma folha de papel, né? Na realidade, ele que pediu essa folha de papel, eu me confundi. Perguntaram a ele como é que uma análise muda uma estrutura, como é que uma análise muda uma estrutura. Alguém perguntou isso a Lacan. Aí ele, como era muito inteligente, muito criativo e safo, ele disse, me dá uma folha de papel aí, uma folha A4, me dá uma folha de papel que eu quero mostrar como é que se muda uma estrutura. Pegou uma folha e apresentou, e disse assim, a neurose é isso, aqui essa folha aberta. Então o gasto energético que a neurose faz é o tamanho dessa folha, é o que a pessoa faz da vida dela. E aí ele pegou a folha, dobrou e ficou pequenininha. Foi dobrando, fez uma dobradura na folha, ficou pequitica. Aí ele disse, o que foi o que aconteceu com a folha? Ela foi dobrada. Se ela foi dobrada, ela ficou pequena. Se ela foi pequena, ela agora gasta menos energia psíquica para ela existir. Então, ela está aqui. Mas a pergunta é, a folha mudou? Não, é a mesma. A estrutura, as moléculas da folha é a mesma. Ela apenas mudou de posição. Então, é um exemplo que eu acho genial para mostrar que é isso que faz a análise. Ela nos dobra psiquicamente para que a gente gaste menos energia psíquica com a nossa forma de ser, com a nossa neurose. Que a nossa neurose fique a nosso favor e que a gente transforme ela, no que eu digo, no final de análise, numa invenção. Aquilo que é da ordem do sofrimento passa a ser
um ato criativo, passa a ser uma invenção. É isso que a gente faz. É a arte. É a arte de ser feliz a partir do momento que a gente ressignifica a nossa história. Isso é o caminho da psicanálise. A psicanálise não muda a estrutura. Quem é obsessivo vai continuar obsessivo, quem é fóbico vai continuar fóbico. Mas a dor psíquica, do peso da neurose, a dor psíquica que a neurose nos empurra para sofrer, para gemer e para penar, essa dor psíquica é tratada, é possível ser tratada. Ela é ressignificada através do que a gente fala sobre nós. Nós temos a condição de construir uma nova história, seja ela qual for. Seja ela qual for, essa história nova é construída no ato analítico. Essa história nova é construída na escuta. Oi, João Marcelo, tudo jóia? Ângela Barros, que bom você aqui. Essa nova história, nós temos a possibilidade e o poder psíquico de ressignificar. A palavra de ordem é dar novos sentidos àquilo que foi construído pelos outros na nossa vida, aquilo que nós permitimos que os outros fizessem conosco, aquilo que a gente abriu espaço para que os outros nos colocassem como devedores da vida. Então, a vida não está cobrando, somos nós que nos impomos posições de dor psíquica. Nós nos impomos. A psicanálise desimplica o sujeito de terceirizar sua dor para o outro, mesmo aquele que foi, coitado, passou por tanta coisa, foi encontrado na rua, foi estupriado, foi jogado fora. Olha, quem chegou atrasado, não se preocupem, vocês assistem a live gravada depois, então nada se perde, tudo é visto de novo. Então, a vida pode ser ressignificada. Eu acho que quando Anna O, a Berta Pappenheim, primeira paciente que era de Breuer e Freud cuidou, disse que a cura pela conversação, a talking cure, o que mostra que a palavra, através do ato analítico, na transferência com o analista, com uma suposição de saber daquele que nos escuta, é possível reposicionar as nossas situações. Os que sofrem de violações, os que sofrem do que quer que seja, não importa. Senão, este método, o método psicanalítico, não serviria. Seria totalmente desnecessário. Eu não estaria perdendo meu tempo falando aqui se as coisas não se modificassem. Eu sou uma pessoa que aposta em gênero, número e grau, no potencial daquele, o mais sofrido dos pacientes. Aquele que se acha o lixo, aquele que se acha o resto, aquele que acha que não tem saída para ele. Eu digo a vocês que nessas 4 décadas de clínica, eu dou o depoimento objetivo, claro e muito feliz de que eu vi o resto se transformar numa potência. Eu vi alguém que se culpava o tempo todo, se desculpar. Eu vi alguém que se maltratava, se libertar. Eu vi alguém construir uma nova história. Eu vi isso. A psicanálise não está nos livros para mim, ela desfila no meu consultório, ela desfila em cada vida, em cada paciente, em cada psique que eu tive o privilégio e o sagrado ofício de escutar, porque esta condição de ser psicanalista é uma condição sagrada. E quando eu falo sagrada, é na acepção mais profunda da palavra. Sacro, sagrado, aquilo que a gente não pode abrir mão. Aquilo que a gente não pode abrir mão e que nos entusiasma a cada dia. A cada dia eu me sinto entusiasmada por este ofício. É uma posição. Ser psicanalista talvez seja, para quem vê desta forma, um privilégio. Por isso que a gente não se aposenta. Você vai se aposentar de um espaço, de um lugar onde você se vê com pulsão de vida a cada dia. Se aposentar é querer desistir disso, certo? Isso não é o tripalium, isso não é o trabalho que me cansa e que eu tenho que me aposentar. Isto é o que me movimenta na vida. Isso é o que me faz acreditar que hoje é melhor do que ontem e amanhã será melhor do que hoje. Isso é que faz eu acreditar que os pacientes estão me mostrando
que é possível a transformação. Eu, como paciente também, eu, como alguém que acredita na psicanálise em mim, eu que testemunho na minha própria vida a força deste saber que faz com que eu saia de uma posição para outra. Quem diria que eu estaria fazendo lives e falando dessas coisas? E eu me aventurei, eu me permiti esta aventura. É uma aventura que não tem volta. É uma aventura que é só mão única, não dá para ter retorno. Porque quando a gente está conectada com o desejo, e eu digo que o obsessivo, o que ele mais peca, entre aspas, é a desconexão com o próprio desejo. Porque o desejo para ele é da ordem do impossível. Ele não consegue, o obsessivo não consegue acreditar que ele pode ter prazer nas coisas. Ele se culpa pelo prazer, ele se culpa pela alegria, ele se culpa pela impossibilidade de ser espontâneo. Ele tem que ser muito previsível, ele não suporta o imprevisto. É para ele difícil o imprevisto, gente. O imprevisto é a alegria da vida. O inusitado é o colorido da existência. Imagine a vida toda programadinha, preto e branco, chata pra caramba. A vida tem que ser alegria todo dia. A vida tem que ser surpresa, é surpresa. Eu nem sabia que ia dar certo essa live hoje. Era uma surpresa. Eu poder estar aqui 18 horas, podia não poder estar. Podia ter acontecido alguma coisa. Mas a vida é isto. A vida é isto. A vida é você se permitir o inusitado, o imponderável, aquilo que é impermanente. Mas só que o obsessivo, ele quer uma contabilidade existencial completa o tempo todo, para poder ter todas as balizas de todas as coisas. Gente, é uma dor terrível isso. É uma dor terrível isso. Alguém que quer controlar tudo. Sabe qual é o contraponto disso? Um baita de um descontrole emocional completo. A dialética da psicanálise sempre me apontou de que o controle absoluto é o descontrole total. O controle absoluto é uma impotência diante da existência e dos acontecimentos. Se eu quero controlar tudo, eu termino não controlando o mais importante, que é estar aberta para o inusitado. Está aberta para a surpresa. O controlador, ele controla a dor, mas é a dor que controla ele. Ele é controlado pela própria dor. É muita dor a neurose obsessiva. São pensamentos obsessivos, são atos obsessivos, rituais obsessivos, impossibilidade de ser natural, de ser espontâneo, de falar besteira, de ser vivo, porque ele está morto para a sua própria naturalidade. Ele está morto para a sua própria espontaneidade. Ele está morto para poder resolver o seu desejo, porque ele se compara com os outros o tempo todo. Ninguém é comparável a ninguém. Cada um tem a sua trajetória, o seu código de barra. Vamos começar a compararmos nós conosco mesmo, porque o parâmetro somos nós que podemos ser melhores. Os atos compulsivos, os rituais compulsivos são consequência das ideias obsessivas. As ideias obsessivas, elas perturbam a mente o tempo todo, porque é o controle, é a necessidade de saber o que vai acontecer, é a necessidade de ter tudo nas mãos, é a necessidade de não aceitar a novidade, não aceitar o imponderável, o imprevisto. Nós precisamos aprender com o imprevisto. Nós precisamos saber que imprevistos acontecem. Nós precisamos perceber que a vida tem a sua beleza, é no que não está programado, é na surpresa, é quando acontece uma situação nova e a gente vai ter que usar um ferramental novo para lidar com ela. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê, não importa. O importa é a coragem de se aventurar, porque também não vamos nos jogar sem paraquedas, não é isso? A gente não vai fazer atos impensados e loucos e sem nenhuma base, mas o que eu quero dizer é que o controle excessivo é uma bola de ferro no pé. É o sujeito não conseguir ter a liberdade psíquica de ir e vir ao sabor das ondas da existência.
A existência é para viver nos altos e baixos. A beleza está no surf, que eu já falei. Surfar, cavado e crista. Um dia tá bom, outro dia não tá. Eu não posso querer todos os dias bons. E também não posso achar que todos são ruins. Eu não posso querer controlar todas as ideias de todas as pessoas e todas as ações dos outros. É um encantamento natural da vida. A vida é isso. Fora disso é a morte. Fora disso é dentro do caixão. Se a gente pensar que dentro do caixão não tem mais preocupação com Covid-19, acabou a pulsão de vida. E ali não está mais o sujeito, porque enquanto tem sujeito, tem pulsão de vida, altos e baixos, alegria e tristeza, chateação e coisa boa e contentamento, mas dentro do caixão é o corpo. E o corpo não deseja mais. O corpo é para ser enterrado, porque ele é exatamente o resto. Então, o obsessivo, ele se conecta com o resto o tempo todo, porque ele se conecta com a morte. Infelizmente, a questão... alguém está pedindo para falar sobre traição conjugal. Veja bem, a neurose obsessiva, ela me preenche essa live que eu não posso falar de mais nada, porque obsessivamente eu não vou falar de outras coisas, porque traição, questões do relacionamento é outra história. São lives voltadas para os relacionamentos. Quem sabe eu vou falar das psicopatologias dos laços afetivos, é outra história. Mas por enquanto eu estou me centrando na estrutura. Eu sei que vocês estão em associação livre nas coisas que estão falando, e cada um vai falando o que gostaria que eu estivesse falando. Eu não posso fazer um arsenal de conteúdos que me perca no meu objetivo. O objetivo principal dessa transmissão é que vocês identifiquem que as preocupações e os pensamentos obsessivos, eles são consequência de uma estrutura de autoacusação, que é indefensável, porque quem se autoacusa se condena, não tem como se defender. E é essa autoacusação indefensável que nos leva a essas patologias. Eu vou falar sobre psicopatologia dos laços afetivos. Eu tenho algumas ideias, eu já coloquei até para a empresa que está me organizando nas minhas lives, eu já fiz uma lista de temas que vão ser articulados a partir do próximo domingo. A minha ideia é continuar ainda com as lives clínicas, mas depois eu fazer uma sequência de lives teóricas numa outra data para poder separar os espaços. Mas as pessoas me pedem muitas coisas, relacionamentos abusivos, milhões de coisas. Então, são muitos temas. Acho que o tempo é até pequeno para falar de tanta coisa, mas eu não posso perder o fio condutor dessas primeiras lives que foram dentro das estruturas clínicas e das psicopatologias da vida cotidiana, nas estruturas que a incomodam e realmente desorganizam as pessoas e deixam as pessoas sofrendo mais do que deveriam sofrer. Então, há um sofrimento psíquico natural da pandemia, que é a síndrome de adaptação. Todos nós estamos sofrendo, eu também, todos estamos sofrendo. Mas existe também o acirramento e a exacerbação das neuroses que já estão instaladas e que ficam potencializadas pela falta de controle da situação inusitada que vivemos. E a neurose obsessiva, ela é muito, vamos dizer assim, dinamizada. E às vezes o obsessivo, tá bom, querida, você fica à vontade para falar, esses temas estão na minha percepção e no meu desejo de ampliar isso, eu não estou realmente me eximindo de falar de outras coisas, eu quero falar de outras coisas também, mas eu quero focar essa live, porque o tempo é muito pequeno para falar de coisas, por isso que eu já estou na segunda, neurose obsessiva, parte 2, porque não dá para falar tudo. Então alguém perguntou, por que alguém é assim? Por que alguém faz isso com ele mesmo? Por que alguém funciona desse jeito? O que acontece? Como é que a gente pode prevenir isso? Como é que a gente pode impedir que isso aconteça? Como é que a gente pode criar um filho para que ele não seja assim? Ou seja, são muitos questionamentos. E eu acho que esses questionamentos são legítimos, válidos, porque se eu estou dizendo tudo isso que acontece, a gente tem que procurar uma causa, a gente tem que saber por que isso acontece. Claro que isso acontece, por quê? E aí a psicanálise ela faz uma retrospectiva. A história do sujeito.
Lacan chama, tem um livro lindo dele chamado A Família, que é um livro fácil de ler, eu até recomendo a vocês. A Família é um Lacan muito mais fácil de ler do que os dos seminários, é A Família. E um outro livro dele lindo é O Mito Individual do Neurótico, o romance individual do neurótico. Então é como se todos nós tivéssemos um romance individual, um mito individual da nossa história, né, contada por nós até na relação com os outros, e que essa história nos ancora dentro de uma família, dentro de uma constelação familiar, numa posição específica, no desejo dos nossos pais. Então, cada um de nós aqui tem um motivo por estar aqui, né? As pessoas, os pais decidiram ter mais um filho e nós somos o fruto daquele amor, ou os pais que estão se separando e de repente a mãe engravida e nasce nós, ou então os pais estão de férias numa lua de mel e vão querer ter um outro filho e nós somos concebidos. Cada um tem uma história, né? Ou então é um acaso, de repente não estava programado, o pai estava desempregado, cada um tem uma história. E a história é única. Cada um, são 5 filhos, cada um é diferente do outro. Claro, como os dedos da mão. O mínimo não é igual ao polegar. Porque cada filho, cada criança, cada bebê, ele foi marcado por um desejo específico no inconsciente parental, no pai e na mãe, naquela família. Uma prole numerosa, cada um vai ter uma história. E isso, a gente sabe que isso marca de uma forma muito incrível a história de cada um. Então, nós, antes de desejarmos, fomos desejados por alguém. Antes de amarmos, somos amados. Então, esse particípio passado que o grande outro, né, no dizer lacaniano, nos concebe, é o que vai organizar a nossa vida e a nossa trajetória. Então, a gente fica refém, né? Por isso que Lacan, no seu seminário, ele fala que vuoi, que em italiano é o que queres, o que é que o outro quer de mim? É a grande pergunta que o neurótico se faz. Alguém está dizendo que tem 11 irmãos. Com certeza, imagine que existe uma posição subjetiva no inconsciente de cada um. É a história que a família viveu no momento da concepção, é a história que a família viveu, o desejo ou não de ter um filho, né? Então, realmente, não dá para dizer é por isso ou por aquilo. É preciso falar, é preciso contar a história, é preciso confiar em alguém para contar essa história, é preciso confiar, fazer uma boa transferência de trabalho, de ato analítico com o analista e poder abrir o coração. Ou o analista ou o terapeuta, eu não estou aqui fazendo só uma apologia à psicanálise, qualquer escuta séria, competente, estudiosa é válida. Então, há escutas muito boas em outras linhas teóricas, por que não? Por que não? É necessário que haja confiança, que haja condição de abrir a história, abrir a vida, contar como foi a vida. Se eu tivesse que escrever uma história sobre a minha história, um livro sobre mim, como eu contaria essa história? É isso. Às vezes o paciente vem na primeira entrevista e diz, por onde é que eu começo? Aí eu digo, se você fosse contar a sua história como se fosse um livro, eu sou uma leitora do seu livro, aqui, pela primeira vez, por onde é que você quer começar? Faça o prefácio. Às vezes pela orelha do livro, ou pelo prefácio, está com você. Eu sou apenas a que está escutando. Escolha a forma de começar a falar de sua história. Escolha. É você quem vai, você é o escritor. Você é quem está escrevendo metaforicamente a sua história. E eu sou sua primeira leitora. Se daí vai se transformar num sucesso a sua história, nós não sabemos. Mas cabe a você começar. E é isso que Freud dizia também às pacientes dele. Quando uma vez uma paciente perguntou, doutor Freud, quanto tempo eu vou precisar de tantas sessões? Quantas sessões eu vou precisar para me livrar desse problema, desse sintoma que me faz tanto mal? Quanto tempo, quantas sessões? Aí ele disse, se você tivesse que viajar daqui até uma cidade, não adiantava saber quantos quilômetros daqui até aquela cidade. Eu ia dizer para você, caminhe, caminhe. Porque os quilômetros você vai realmente cumprir na sua caminhada. É o mesmo que eu digo para você. Eu não sei quantas sessões. Caminhe, caminhe. Importante é falar. Importante é abrir o coração. Importante é dizer, eu estou aqui para reescrever minha história. Então, os pensamentos obsessivos, os pensamentos preocupantes, os pensamentos martirizantes, eles são
produto de uma coisa muito séria chamada autoacusação. Quando alguém se acusa, quando alguém não tem nenhum tipo de carinho consigo próprio, quando alguém não é cuidadoso com a sua subjetividade, quando alguém se exige mais do que o que pode ser, quando alguém não valoriza o que já fez, mas ainda o que não fez ou o que não sabe fazer, quando alguém coloca um crivo de muito rigor, muita rigidez sobre a própria vida, quando alguém vive com esse grilhão de autoexigência, autoperfeccionismo, autoacusação, autodepreciação, quando alguém faz isso, é impossível não ter pensamentos preocupantes, é impossível não ter pensamentos destruidores, pensamentos a serviço da pulsão de morte que é Thanatos. É impossível a vida fluir, porque nós é quem fazemos a vida fluir. A psicanálise não acredita na força de Plutão e de Júpiter, não está terceirizado para as estrelas os nossos destinos. A gente acredita no determinismo psíquico de cada um. Cada um construa o seu caminhar, o seu passo. Cada um construa a sua história. Temos o livre-arbítrio de fazer isso da melhor maneira possível, com o menor sofrimento possível se quisermos, ou com a maior angústia também se decidirmos. Está nas nossas mãos. Tudo, o ônus e o bônus da vida, está nas nossas mãos. Somos nós que construímos isso. Somos nós que construímos. Alguém falou assim, é preferir levar a vida na garupa da bicicleta do que num caminhão baú. Sim, por que não? Por que não? Por que não a garupa de uma bicicleta, sentindo o vento no rosto? E por que num caminhão baú, com toda a tralha lá dentro? Por quê? Por que é que alguém prefere acumular tanta coisa para ser fardo nas costas? A vida é simples, a vida é prática. A gente está vendo na pandemia que a vida é exatamente o mais precioso dom. É o dom mais precioso. As roupas de marca, o glamour, né, estar com tal ou tal roupa para se sentir bem é de só menos importância. É de só menos importância. A máscara, ela fecha exatamente os nossos sorrisos. A máscara faz com que a gente só tenha o olhar para fazer a interlocução. A máscara nos impede de fazer o contato da nossa palavra. A voz fica dificultada, né? Então a gente tem que estar numa situação de se proteger do outro. Hoje eu fui ao supermercado, fui com aquele protetor facial e mais a máscara. Eu disse, meu Deus, que coisa, parece que a gente tem que se defender dos outros. Os outros fazem mal para a gente, os outros podem ser vetor de contaminação. Isto, a gente tem que fazer uma introspecção disso. O que isso está fazendo com a gente? Como é que a gente está se sentindo assim? Será que a gente vai começar a desacreditar da vida? Desacreditar do humano? Desacreditar da situação humana? Será que isso vai fazer a gente ficar num sofrimento tal que a gente não possa ter mais a espontaneidade de outrora? Alto lá! Não permitamos que um vírus transforme a nossa história, mas permitamos que este mesmo vírus ressignifique a nossa história. Essa ressignificação é dada por nós. O nosso Francisco filósofo está dizendo, essa live me lembrou de Camus, o absurdo me esclarece o seguinte ponto, não há amanhã. Esta é, a partir de então, a razão da minha liberdade profunda, no mito de Sísifo, exatamente. Eu li Camus recentemente, A Peste, que foi realmente um bálsamo ter realmente lido esse livro. E eu digo que no mito de Sísifo, Sísifo rola uma pedra, né, até o cume da montanha e a pedra cai e ele volta e faz o mesmo percurso. A repetição. O mito de Sísifo é a repetição. Então, não há amanhã, porque amanhã é construído hoje. O que é que eu estou fazendo comigo hoje? Eu posso ter já o vislumbre do meu amanhã. O que eu faço comigo hoje já é o meu amanhã. Então, por que fazer o pior comigo hoje?
Por que ter medo do amanhã, já que no hoje eu me faço tanto mal? Isso é o grande problema, é a grande questão que eu posso fazer essa intervenção para um paciente obsessivo que quer controlar tudo. Eu digo, me diga uma coisa, hoje já está duro demais, para que você vai estar mais preocupado com amanhã? Hoje já é ruim demais, hoje já está duro demais e ainda amanhã vai ser mais catastrófico do que hoje. Hoje você já está tendo um trailer muito negativo do que você está esperando. Porque é hoje que eu posso ter a liberdade de fazer de outra forma. É hoje que eu posso consertar aquilo que eu não fiz muito bem. É hoje que eu posso dar um novo sentido. Amanhã eu não sei. Amanhã não existe. Amanhã não existe, como no dia 19 de julho, que é a próxima live clínica, não existe. Hoje é 12. Hoje é 12 de julho, hoje eu estou tendo a garantia que eu vou chegar até o final e estou feliz porque está entrando mais gente, então significa que a live está funcionando, que as pessoas estão gostando. Eu tenho garantia disso e acabou. É isso. Basta cada dia a sua própria agonia. Vamos viver hoje. A neurose obsessiva é a síndrome, a doença, o mal psíquico da tentativa de trazer o futuro para o hoje e sofrer muito. E não viver o hoje. Na realidade, é a ansiedade do futuro, é a angústia do futuro, é o mal-estar com o futuro, é a falta de expectativa positiva do futuro, é querer depor as armas antes da hora. Não podemos fazer isso. Se é uma das poucas coisas que a gente pode fazer na vida, é decidir lutar. São das poucas. Porque outras coisas a gente não pode, outras coisas a gente está impedido realmente. Mas querer melhorar, querer lutar, querer ser cada vez melhor, podemos fazer isso. Então, quem é assaltado pelos pensamentos obsessivos, quem é invadido por pensamentos de preocupação e angústia, quem sofre dia após dia essas dores, saiba que é você que coloca o ponto final nisso. É você que bota o ponto e vírgula, as reticências, a vírgula ou o ponto final. É você. Está nas suas mãos. Busque ajuda. Busque alguém que você confie. Eu não estou fazendo aqui propaganda da psicanálise. Essa é a teoria que eu me identifico, porque eu vejo o resultado em mim, em primeiro lugar, e nos meus pacientes. Mas existem fundamentações teóricas riquíssimas, baseadas na psicanálise ou não. Busque uma referência teórica do seu interesse, da sua identidade, da sua empatia, daquilo que tem a ver com você. Alguém que você tenha confiança, alguém que pode lhe escutar de um lugar que ninguém vai lhe escutar, porque não é o amigo. Alguém que está marcado pela neutralidade e abstinência e pode escutar você sem julgamento, sem crítica, sem preconceito. Alguém que pode acolher sua dor psíquica de uma forma neutra para que você se interrogue de forma natural, de forma espontânea, de forma ampla, sem nenhum tipo de percalço, nenhum tipo de senão. Alguém que você possa encontrar um eco naquilo que você só consegue falar para você. É dividir o fardo com alguém, é abrir o coração e entregar um peso, uma pedra, para que alguém segure junto com você. Faça isso, faça isso. Não se permita ficar nesse isolamento social, sofrendo tanto mais do que o que a gente já está sofrendo mais do que a pandemia já faz a gente sofrer. Vamos melhorar a nossa estrutura psíquica, já que ela não muda, mas vamos melhorar os sintomas, vamos melhorar o funcionamento psíquico para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente possa usufruir de uma forma mais profunda da vida e mais alegre e mais animada, com mais pulsão de vida, com mais eros e menos tânatos. Vamos nos permitir isso, por que não? Todos podemos, todos podemos. Fico muito feliz porque o NAPS, ele promove o saber da psicanálise, ele é democrático, então pessoas de baixa renda podem se analisar, por que não? Elas também têm psiquismo. O sofrimento psíquico não escolhe classe social,
É possível alguém fazer por um valor pequeno dentro da clínica social a sua análise? Por que não? Eu luto por isso há 23 anos e estou conseguindo, a duras penas, eu estou conseguindo. A gente acabou de celebrar um convênio maravilhoso, o NAPS vai estar aumentando 130 pacientes em breve, os analistas estão tão felizes, eu estou tão feliz porque os projetos estão crescendo, se desenvolvendo, porque eu aposto na escuta. Eu aposto nos analistas do NAPS, eu aposto em quem foi formado pelo NAPS, em quem teve a nossa marca, né, a minha transmissão, e que realmente segue mais ou menos esse mesmo entusiasmo. É com o Salesiano, é com o Colégio Salesiano Dom Bosco da Paralela, que nós estamos fechando, fizemos uma live e vamos fechar com outras escolas para poder oferecer a psicanálise para quem não está podendo pagar um valor de mercado e que possa pagar de acordo com a sua situação econômica na pandemia. A pandemia está deixando as pessoas muito fragilizadas do ponto de vista financeiro. É quando elas mais precisam, é quando elas não estão podendo pagar. E o NAPS é essa alavanca. Eu fico muito feliz. É a psicanálise no social, com divã, para o paciente da favela. Isso é inédito. Isso é inédito. É o primeiro instituto da América Latina que leva a psicanálise para o social mesmo. Eu estou muito feliz. E eu estou muito feliz porque eu acho que este sonho que estava no meu coração em 1994 se realizou em 1997, está de pé até hoje e vai ficar cada vez mais sólido. Por quê? Porque nasceu no desejo e na aposta do futuro. Eu posso dizer uma coisa a vocês. Eu sou extremamente apostadora no futuro, mas num futuro melhor do que o presente. É por isso que as coisas andam. Porque eu nunca trago os pensamentos obsessivos como grilhões para a minha vida. E se eu os tenho, porque eu sou humana, não vou dizer a vocês que meu psiquismo é a saúde mental completa, sou igual a todo mundo, mas eu trato. A diferença é que eu passo pela escuta sempre que preciso, me submeto como paciente para que eu cada vez mais testemunhe os efeitos fantásticos da psicanálise em mim. E é isso que faz eu ser apaixonada pelo ser humano e apaixonada pelo método que o nosso Sigmund Freud, né, no século XIX, rompeu com tudo e com todos e apostou que era possível ressignificar uma história. Isso é o grande paradigma, é a grande mudança da humanidade. É exatamente o ser humano ter esta autonomia psíquica de escrever de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais preciosa, muito mais esperançosa a sua própria história. Que os pensamentos obsessivos e as preocupações da pandemia hoje consiga realmente finalizarem. E eu finalizo com esta live dizendo a vocês que agora vão ser outros temas e quem sabe mais adiante eu até retorno se houver uma demanda, mas haverá lives teóricas em outro momento, que eu vou dar a notícia para vocês, para a formação. Haverá outras lives clínicas, sempre domingo, 18 horas. Foi o horário que eu, de alguma forma, decidi fazer e estou me sentindo bem em fazê-lo nessa hora. Agradeço, estamos finalizando aqui com quase 80 pessoas. É uma maravilha, vocês estão presentes aqui. Quero me despedir, passa rápido quando eu vejo termina e antes que o Instagram me derrube, eu derrubo o Instagram. Então, está disponível, fique tranquilo, Reinaldo. Está tudo gravadinho no meu IGTV, todas as lives estão lá. Eu quero depois ver se eu consigo passar essas lives para o meu YouTube. Vamos no meu YouTube, Mônica Veras Psicanalista, Escutando o Humano. Já tem 2 vídeos no YouTube, não se esqueçam. E também acompanhem as minhas lives no meu IGTV e no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook, Maria Mônica Veras Psicanalista. Eu estou querendo ver se eu consigo digitalizar o máximo possível nas redes sociais todo esse saber para crescimento de todos nós. Obrigado pela escuta, obrigado pelas palavras felizes aqui, obrigado tudo por vocês estarem aqui, porque se vocês não estivessem, eu não poderia estar falando. Eu sou, como diz Lacan diz, eu sou aquele que me escuta. Então, obrigado por vocês me fazerem ser a pessoa que transmite essas ideias para vocês. Obrigado, eu vou agora encerrar, já estou sabendo encerrar, estou ficando um expert em lives, um expert total. Então agora já sei como faço direitinho.
eu encerro e gravo e fica no IGTV. Beijo no coração de todos, saúde, máscara, álcool gel, mais do que tudo, álcool gel e máscara nos pensamentos obsessivos para que eles realmente desapareçam da nossa história. Beijos!